Olá! Hoje nós vamos começar a falar do capítulo 7 da segunda parte da obra Paulo e Estevão. Esse capítulo se chama As Epístolas, né? Então, aqui a gente vai compreender melhor as cartas de Paulo, né? Que são tão importantes para o cristianismo e carregam tantas dificuldades de compreensão. Bom, nesse primeiro momento, a gente vai entender como é que foi o movimento do Paulo de começar a escrever as cartas, né? Então, depois de Atenas, né, de todo aquele fracasso, né, dele, aquela frustração do que aconteceu, do que não aconteceu em Atenas, ele vai para Corinto. Poxa, Corinto é a cidade de Abigail. Então, ali é um momento muito emocionante para ele, né? Conhecer os lugares que ela falava, visitar pelo menos o que pareceu ser a casinha onde ela morava. Então isso foi tudo muito importante, terno, né, para o coração de Paulo. Ao mesmo tempo está lá Áquila e Prisca, e também Lóide e Eunice, né, a mãe e a avó de Timóteo. Então ali ele vai encontrando corações muito queridos, né, para um trabalho de edificação importantíssimo, de organização da igreja de Corinto, né? Mas conforme ele está lá trabalhando, vem chegando pessoas das outras regiões por onde ele já passou, da Tessalônica, das cidades ali da região da Galácia e outros lugares, Bereia, com muitos problemas, né? E ele vai ficando, no primeiro momento ele envia Timóteo e Silas para ir lá resolver algumas dessas questões, e depois de um tempo ele percebe que não adianta, né? Os problemas continuam, cria-se novos problemas, enfim. Então, em um determinado momento, ele está muito angustiado, faz uma forte oração, e aí, a hora que ele acaba a oração, parece uma luz. Ele ouve uma voz que é do próprio Jesus, que fala com ele: não tenha medo, prossegue, falando a verdade, eu estou com você, né? Não te atormentes, né? É natural que você não consiga estar pessoalmente em todos os lugares, mas você pode a todos satisfazer pelos poderes do Espírito. E Paulo fica assim perplexo, não compreendeu o que seriam, né, os poderes do Espírito nesse momento. Qual que é o sentido dessas palavras? E aí Jesus é bem claro: você pode escrever em meu nome, né? E a partir dessas cartas você pode ampliar, né? A gente vai ampliar o Evangelho, atendendo às necessidades do mundo e aos sofredores. A partir de agora, Estevão vai ficar ainda mais perto de você. É isso que Jesus fala para Paulo, né? E ele, então, muito animado, né, começa o movimento das cartas, né? Quando a gente lê as cartas, a gente percebe que elas falam de muitos assuntos diferentes, que são problemas do cotidiano, né, da convivência, e também de questões que revelam a interpretação do Evangelho, né? Então ele vai abordando esses temas. Muito rapidamente as cartas vão sendo estudadas, copiadas, né? Até pouco tempo depois disso, quando lá em Jerusalém Pedro recebe algumas cópias dessas cartas, né, aos Tessalonicenses, por exemplo, ele mesmo comenta: nossa, aqui as cartas de Paulo são as cartas do Cristo, é um novo movimento do Evangelho, de tão importante que são essas cartas, né? E outra coisa que acho que é importante da gente pensar, que quando a gente diz, né, que Paulo vai nessas viagens fundando igrejas, a gente não está querendo dizer que ele constrói fisicamente um ambiente. Claro, muitas vezes eles arrumam, né, as pessoas ali da própria cidade arrumam uma casa, mas muito mais do que essa construção física, a igreja aqui é um senso de comunidade, de vivência do serviço evangélico, né? Então, de estudo do evangelho e de trabalho pelos mais necessitados. E isso necessita diariamente e diretamente o convívio entre as pessoas. Então, por isso que as cartas de Paulo são tão importantes para a nossa interpretação, mas também para o nosso convívio, para os problemas de relacionamento que a gente vai encontrar onde a gente estiver. Não onde tiver pessoas,
vai ter questões, né? Nos movimentos religiosos, mas em outros movimentos também as cartas de Paulo podem ser grandes organizadoras. Outro ponto que chama atenção sobre a forma como as cartas foram escritas, e aqui Emmanuel está, né, nos explicando dúvidas milenares, né, dos teólogos, que é quando Paulo começou a fazer o movimento da escrita das cartas, né, como Jesus falou que Estevão estaria mais próximo dele, ele logo decidiu que não escreveria sozinho. Ele sempre escreveu com pessoas, né, com outras pessoas, e ele escolhia aqueles companheiros e companheiras mais iluminados, aqueles mais sintonizados, né, com a espiritualidade maior, para que se Estevão não encontrasse nele a inspiração, que encontrasse nos outros companheiros. Olha o senso de coletividade, né, de Paulo, e a humildade dele também. O próprio Jesus apareceu para ele, mas ele não toma essa tarefa só para ele. Ele realiza essa tarefa no coletivo, nos grupos em que ele vai, né, circulando, as pessoas vão chegando até ele e ele vai sempre trabalhando em comunidade. Bom, sobre os conteúdos, né, das cartas, por exemplo, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, Efésios, a gente vai aprender muita coisa neste capítulo aqui. Mas a gente fala disso na próxima semana. Até mais!